Salmo de número 24, os versos 1 e 2, eu quero comentar aqui, diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Amém? Gente, eu quero fazer aqui uma reflexão sobre esse que nós queremos abordar, qual é a relação entre igreja e Estado. Qual é a relação entre igreja e Estado? Porque às vezes nesse assunto em particular nós confundimos muitas coisas, falamos muitas coisas, talvez nem todas que falamos refletem a realidade, né? Então nós vamos aqui tentar mostrar algumas coisas à luz da Bíblia do que é essa relação entre igreja e Estado, né? Igreja e Estado. Eu estava lendo o livro do Sproul e me baseei nele aqui, e eu gostaria logo de início ele fala sobre a força legal, né? A força legal. Ele dá um testemunho interessante. Eu quero contar aqui o testemunho para a gente prosseguir a nossa dissertação. Veja bem, ele diz o seguinte: há muitos anos eu fui convidado para ser o orador principal no café de oração inaugural para o governador da Flórida, né? Então o governador se elegeu, né, democraticamente, e ele foi convidado para ser aquele orador. Nos Estados Unidos tem muito essa concepção. Por exemplo, agora teve a posse do Trump, e aí teve aquele lá, tem sempre os oradores, né? No caso é o filho Billy Graham, que é o evangélico, e tem os outros lá, enfim. E ele disse o seguinte: eu fui convidado para esse evento, e ele disse que o evento era semelhante a um culto de ordenação numa igreja. Ele falou: olha, esse evento de posse, ele é semelhante a um culto de ordenação numa igreja. Porque no culto de ordenação, um homem é consagrado ao ministério do evangelho e separado para essa vocação na igreja, né? Então, antes da posse, a pessoa é separada para isso, é vocacionado para isso, e o pastor é responsável, o pastor presidente, ele vai empossar, vai trazer as responsabilidades, vai falar das suas responsabilidades também, né? Então ele fala o seguinte: eu tentei infundir no governador da Califórnia a importância do seu ofício, infundir na cabeça dele a importância desse ofício de ser um governador de um estado importante, né? Então esse ofício, ele é ordenado por Deus, e assim como é o ofício do pastor. Essas são as palavras de Sproul, e ele continua: olha bem, é por causa da autoridade de Deus que existe tal coisa como um governo. Porque se não fosse a autoridade que existe, que emana de Deus, não existiria governo. Então, no entanto, o seu ofício, governador, você não tem autoridade autônoma. A sua autoridade não é autônoma. Então, gente, aí ele fala: olha, eu o desafio neste dia a lembrar-se sempre de que você prestará contas a Deus pelo modo que exerce esse ofício, e que não seja seduzido pelo conceito mitológico de separação entre igreja e Estado. Então o que ele está aqui tentando infundir no governador é que o próprio governo, assim como um pastor de igreja que pastoreia as ovelhas, ele vai ter que prestar contas. O governador, o presidente, o deputado, o senador prestarão contas. E, portanto, o Estado é responsável e presta contas a Deus. Esse é o testemunho e depoimento dos Sproul. E é a grande verdade que hoje, se nós formos falar nesses termos que ele apresenta ali para o governador, ele
parece que seria como uma voz que clama no deserto. Parece que isso é algo mitológico, é distante da realidade, não condiz com aquilo que apresenta ser. Mas o fato é que nós precisamos entender melhor, então, vamos entender melhor, porque a sociedade que a gente vive hoje, a nossa convivência, onde nós estamos, não é? Ela tem sido, vamos dizer assim, radicalmente secularizada. Ela tem sido secularizada. Então, gente, e parece que se presume que o governo civil não é responsável perante Deus. Parece que o governo, o presidente, o senador, ele não é responsável perante Deus dos seus atos. Parece sim. E parece que ele tem o direito de existir sem Deus. Parece que ele tem o direito de existir sem Deus. Não é? Então, gente, porque desde o começo do cristianismo, a gente olhando para trás na história do cristianismo, a relação entre igreja e Estado tem sido motivo de muita preocupação. Igreja e Estado. E a gente não interpreta bem isso. A gente não faz uma leitura, talvez correta desses fatos. Então nós vamos aqui com esse nosso objetivo de qual é a relação entre igreja e Estado, sobre a força legal, entender exatamente essa posição, a posição da igreja e a posição do Estado, a posição nossa e a posição do Estado. Antes, eu faço uma consideração aqui, que por exemplo, tem igrejas que seriam agentes da pregação do Evangelho, que seriam pregar o Evangelho, aproximar as pessoas de Deus, para que elas morassem no céu, tivessem gozo eterno com Cristo. Mas esses agentes da religião, agentes do culto, agentes que seriam agentes transformadores de vida, da pregação do Evangelho, eles transformam às vezes a igreja em ONG. Igreja não é ONG. Por mais que a igreja trabalhe, faça as ações sociais, ela ajude com as pessoas carentes, ela distribui, ela tem uma distribuição boa de renda, ou seja, é uma função também da igreja, mas não é só essa. Porque nosso principal é adorar a Deus, exaltar a Deus, ser a imagem e semelhança de Cristo. Entenderam, irmãos? Então, assim, existe o papel da igreja querer fazer o papel do Estado, e o Estado muitas vezes querer executar o papel da igreja. Também não funciona. Ele não é preparado para isso. Então, é complicado quando se tem a inversão dos papéis. Por exemplo, eu me considero chamado por Deus, vocacionado para ser pastor. Então, eu não teria dificuldade de levantar uma pessoa na igreja, de uma pessoa que trabalha nessa área, gosta da política, ele entende de política, e ele gostar. Eu teria dificuldade de conviver bem com essa pessoa, com esse irmão, de ser um político, de ser uma pessoa, um deputado, um senador. Eu não teria nenhum problema quanto a isso. Mas eu não seria, porque Deus me chamou para quê? Para o ofício, para pastorear, para levar almas para Cristo, falar do seu Evangelho. Estão entendendo, amém, irmãos? Então, quando eu vejo com muita preocupação pastores, deputados, pastores, governadores, porque eu acho que há uma certa mistura que não faz bem à igreja. E nem quando a igreja levanta uma bandeira falando assim, esse é o meu candidato, pode ser que daqui a 3, 4 meses esse candidato seu surge. Então a igreja ela tem que fazer o quê? Instruir os seus membros, os seus liderados ao votarem. Eu acho que crente não vota em crente, esse é um slogan, não funciona. O crente vota naquele que aproxima-se aos padrões bíblicos.
não é? Então, veja bem, irmãos, então, desde o início do cristianismo, essa questão foi muito misturada. Então, quando o Estado tentou interferir na igreja, não funcionou. E quando a igreja tenta fazer a função do Estado em ser ONG, também não funciona. Não funciona. Porque aí a pregação é sobre pobreza, é sobre ajuda. Não é só isso, aí a gente vai tentar. Eu vejo alguns desses expoentes aí brigando no Brasil, eles vão para a televisão, Copacabana sempre está lá, botando cruzes, enfim. Eu tenho uma certa resistência, irmãos. Parece que a defesa dos pobres é maior do que a defesa do Evangelho. Entenderam? Então, eu preciso defender e falar o Evangelho para todos, pobres, ricos, miseráveis, mendigos, para todos. O Evangelho ele tem que ser pregado a todas as nações, não um público específico, não é? Então, embora a igreja e Estado tivessem certas distinções, vamos agora examinar o Antigo Testamento. Em Israel, era uma teocracia. Israel era uma teocracia, um Estado que era governado por Deus. Um Estado governado por Deus. E por meio dos seus reis ungidos, né? Tínhamos Saul ungido, tínhamos Davi, tínhamos Salomão, e os reis que vieram das duas linhagens depois da divisão do reinado, né? Sempre os seus reis ungidos. Então Israel tinha uma teocracia. Embora a igreja e o Estado tivessem certas distinções, como por exemplo, incluindo o trabalho dos sacerdotes, que era a igreja, e o trabalho dos reis, que era o Estado, né? Tivesse ali algumas divisões, mas eram tão intimamente integradas os dois, que falar de separação no caso de Israel seria um tanto falacioso. Porque era muito integrado entre igreja, Estado, e sacerdócio e o reinado, né? Mas, no entanto, irmãos, nós temos que considerar aqui o seguinte: quando a comunidade do Novo Testamento, presta atenção, o Novo Testamento foi estabelecida, a igreja foi estabelecida, a igreja se tornou o quê? Uma igreja missionária. Qual que era a ordem? A igreja missionária, o que é missões? O que a gente entende por missões? Alcançar outras pessoas, sim ou não, irmãos? Alcançar outros povos. Jesus disse, olha, para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, a igreja automaticamente, ela tinha que sair do seu quadrado, não é? A igreja precisaria alcançar outras nações. Então, com esse objetivo de alcançar as outras nações, a igreja se torna missionária e ela começa a entrar em outro campo. E os cristãos tiveram que enfrentar a questão de como se deveria relacionar, principalmente com o Império Romano. A igreja enfrentou essa questão. Ok, nós aceitamos, nós temos Deus em nosso coração, nós temos Jesus Cristo, mas tem um Império Romano na frente. Agora nós somos uma igreja, mas existe um Estado. Uma igreja e um Estado. Aí, gente, durante séculos, a igreja tem sentido a necessidade de examinar com cuidado o papel na sociedade, especialmente quando essa sociedade não adota oficialmente uma cosmovisão cristã. Então somos uma igreja, entramos em outros povos, temos uma visão de Cristo, uma cosmovisão cristã, mas nós vamos entrar em uma cosmovisão talvez que não seja, certo? Ok, meus irmãos? Amém? Então, veja bem, a fim de nós entendermos essa relação entre a igreja e o Estado, com base numa perspectiva bíblica, devemos fazer algumas perguntas fundamentais. Algumas perguntas fundamentais. Vamos lá, começando com algumas perguntas. Há muitos tipos de estruturas de governo, é ou não é? Por exemplo, qual que é a estrutura de governo do Brasil? Qual é, irmãos? É a democracia, presidencialismo. Sim ou não? Já temos em algumas comunidades europeias que é o parlamentarismo. Ou, para quem não é goiano, parlamentarismo. Temos outras comunidades que ainda adotam até rei, né? Tem algumas comunidades que têm ditaduras.
Tem algumas comunidades que têm facções, enfim. São várias estruturas de governos que nós temos, certo? Então nós temos que primeiro fazer essa pergunta, várias estruturas. Mas aí vem uma outra pergunta, não é? A outra pergunta é: qual o princípio fundamental de governo? Não é? Qual que é o princípio fundamental do governo? Qual é a essência, o princípio fundamental do governo? O que você imagina? O que é um princípio fundamental de um governo? Para ele liderar, o que é? O que seria a resposta para essa palavra? Força. Força. Então veja bem, irmãos, força. Governo é uma força apoiada por uma estrutura oficial e legal. Então nós temos o governo do Distrito Federal, hoje na pessoa do Rodrigo Hollenberg. Não é? Então ele é uma força que é apoiada por uma estrutura legal, oficial. Tem gente que não concorda com esse governo. Você não pode concordar. Mas Agostinho de Hipona dizia o seguinte: o governo é um mal necessário. O governo é um mal necessário. Agostinho diria essas palavras. Então, veja bem, hoje nós temos um governo aqui em Brasília e ele é uma força apoiada por uma estrutura legal. E se alguém tentar invadir essa força, ele vai ser impelido, ele vai ser preso, vai acontecer alguma advertência, alguma coisa acontecerá com ele, não é, gente? Por quê? Porque ele está estruturado por uma força legal. A força legal, estrutura, essência, apoio. Certo, gente? Então, se nós retirarmos a força legal de um governo, se retirarmos a força legal de um governo, acaba o governo, ele vai ser aí reduzido a dar sugestões. Não, eu sugiro que seja assim, eu sugiro que seja assim, não. O governo, para ele exercer, ele precisa de uma força legal, estruturada, aparelhada, para que ele tenha condições de governar. Condições de governar. Por exemplo, está nesse impasse, especialmente de ontem para hoje, do Michel Temer. Ele, por enquanto, está apoiado numa estrutura legal. Certo, gente? Então, ele ainda é presidente do Brasil. Não sei por quanto tempo, se ele terá condições políticas de concluir o seu pequeno mandato. Não sei. Se ficar, ele vai estar balizado por uma estrutura, por uma força legal. Se não, a estrutura condicionará e pedirá que ele se retire. Ok, gente? Então fique entendido isso aqui. Agora, em última análise, a forma original de governo se fundamenta no governo que é autoridade do próprio Deus. Mas você fala, Gilson, mas do próprio Deus, você concorda com isso? Eu acredito nisso. Mas você fala, mas essa corrupção que existe não só no Brasil, é claro que o Brasil ele tem esse índice bem maior de corrupção, não é? Herdamos isso. Mas veja bem, irmãos, vamos entender uma coisa aqui. O governo, a forma original de governo é sobre a autoridade de Deus. É Deus quem constituiu. Eu não sei os grandes propósitos de Deus, mas nós vamos entender algumas coisas aqui ainda mais sobre isso. Veja bem, Deus é o autor do universo. Quem concorda, diga amém. Vocês não concordam, não, todos? Deus é o autor do universo, irmãos, amém? Ok, eu também acredito nisso. Então Deus é o autor do universo. E com essa autoridade, com essa autoria, vem o quê? A autoridade sobre o que ele fez. Então, gente, nós temos que entender o seguinte: se Deus é o autor do universo, ele é o autor. Então, e com ele vem a autoridade sobre o que ele fez. Olha, como é que Deus é o autor do universo se ele não tem autoridade sobre o próprio universo que ele governa?
Então, às vezes a gente fala e não entende todo o contexto. Vamos entender. Vamos voltar ao texto que nós lemos. Olha, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Então aqui nós vemos que do Senhor é a terra, a sua plenitude. O que é plenitude? Totalidade. Tudo, pleno. Quando você fala assim, aquele camarada tem pleno conhecimento, ou seja, ele conhece toda a matéria que ele se dispôs a estudar. Então Deus, ele é pleno, plenitude. Então vamos lá, irmãos. Se Deus é o autor do universo, ele tem autoridade sobre a sua criação. Sobre a sua criação. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude. Então, irmãos, nós vemos aqui uma forma de governo no relato da criação. Então, quando Deus criou os seres humanos, ele criou o Adão, né? Ele faz, dá o fôlego de vida em Adão. O que ele fez com Adão? O que ele disse? Vamos agora, mais uma vez, olhar para a Bíblia. O que a Bíblia fala? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Então nós temos um Deus criador do universo, nós temos uma criação que ele fez, que ele tem autoridade sobre ela, autoridade do Senhor é a terra e a sua plenitude. E agora nós temos o quê? Uma missão. Então nós temos aqui uma missão. Ele deu uma missão. Sede fecundos. Multiplica. Encha a terra. E outra coisa, sujeite-a. Então, quem vai sujeitar a terra? Os seres humanos. Vai governar a terra. Não, irmãos, será que Deus estava falando só para o crente Adão ou não crente Adão? Deus estava falando para o homem. Entenderam? Deus deu uma missão ao homem. Ao homem. O Adão. A Eva. A missão foi dada. A missão foi outorgada. Sujeita a terra, meu camarada. Não é? Então Adão e Eva deveriam agir como governantes em lugar de Deus, como seus vistos regentes sobre a criação. Deus delegou a Adão e Eva o domínio sobre a terra, para que exercesse autoridade sobre os animais, sobre as plantas, sobre tudo. Deus pediu para que eles exercessem autoridade sobre os animais. Aí ele foi dando nome, ó, isso aqui eu acho que vai ser leão, isso aqui vai ser macaco, isso aqui vai ser cobra. Esse aqui vai ser borboleta, esse aqui vai ser não sei o quê. E foi dando. Foi Deus que deu autoridade para isso. Não é? Então, gente, mas Deus deu também a Adão e Eva o quê? Uma proibição. Então, o Deus criador do universo, que tem autoridade sobre o universo, que deu uma missão ao homem, ele deu também uma proibição a esse mesmo homem. Qual é a proibição para que Deus deu ao homem? Qual é a proibição? Não deveriam comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gente, vocês podem multiplicar, pode fazer filho, pode ficar à vontade, pode sujeitar a terra, pode dar nome para animal, pode tomar banho nesses rios aí, fique à vontade. Mas tem o seguinte, tem aquela árvore ali, não comam dela. Não coma do seu fruto. Foi uma proibição. Tinha a missão, mas tinha o quê? A proibição. E o que vejo aqui, irmãos, olha, no Gênesis capítulo 2, 17, fala assim, ó, Deus lhes deu uma advertência nefasta de que aconteceria se transgredissem a ordem divina. Olha o que ele diz. No dia em que dela comeres, certamente
morrerás. Então Deus deu essa proibição. Isso aqui, irmão, significa que as sanções penais, né, seriam impostas pela autoridade de Deus. Vocês podem fazer tudo, mas não mexa naquela árvore. Não coma daquele fruto. E Deus está dando o quê? Olha, vai ter sanção penal. Se você não obedecer, terá problema. Terá problema. Se você descumprir com a lei de responsabilidade fiscal, vai ter seu impeachment. Se você tentar barrar investigação da Lava Jato, sua cabeça vai rolar. Entenderam? Se você demitir presidente do diretor do FBI, vai dar problema para o seu governo. Então Deus fala assim, ó, vai ter sanções. Vai haver proibições. Além da proibição, vai haver sanção se você fizer aquilo que não me agrada. E isso a gente tem que entender, irmãos. Então, quando Adão e Eva desobedeceram o governo de Deus, se rebelaram contra a sua autoridade, não experimentaram imediatamente a morte física, mas o quê? A morte espiritual. Morreram espiritualmente. E em seguida, vemos uma manifestação do governo terreno no anjo em que Deus colocou a entrada do jardim com uma espada refulgente. Quem se lembra? Depois que eles pecaram, transgrediram uma ordem de Deus, né? Deus falou o seguinte: fora. E aí, vemos que o anjo de Deus colocou a entrada do jardim com a espada refulgente, falou, aqui vocês não entram mais. Por quê? Porque desobedeceram a uma ordem exclusiva de Deus. Então a espada, irmãos, olha bem, vamos entender isso aqui agora. Eu falei de força legal. Presta atenção, irmãos. Olha aqui. A espada funcionava como um instrumento de força, de controle, de imposto de renda, do fisco, do leão. Era a força legal. Então a espada aqui, irmãos, era para impedir Adão e Eva de retornarem ao paraíso no qual haviam sido colocados. Então era um instrumento de força que existia. É como se hoje existem as nossas leis, a força legal para impedir o indivíduo de fazer aquilo que é proibido. E ele vai sofrer a força da espada. Ele vai sofrer a força da cadeia. Ele vai sofrer a força do impedimento, do impeachment. É difícil ser impeachmentado por Deus, né, irmão? Olha o impedimento aí de Deus, irmão. Não é? Então, eu anotei aqui, mas eu já disse o seguinte, ó. A próxima questão que devemos considerar é o propósito do governo. Qual o propósito do governo? Qual é o propósito do governo, não é? Bem cedo na história, Agostinho já dizia isso aí, que o governo é um mal necessário. Eu já disse para vocês aqui, né? Porque neste mundo de criaturas humanas caídas, nunca acharemos um governo moralmente perfeito. Adão caiu, sim ou não? Ele desobedeceu à voz de Deus, sim ou não? Como é que a gente quer um governo perfeito? Se o próprio Adão não conseguiu. Se o próprio Adão estava num jardim, num paraíso, vivendo, falando com Deus na viração do dia, face a face, ele não conseguiu obedecer à proibição de Deus e sofreu a pena, a sanção, a sua espada refulgente do anjo. Então não adianta nós ficarmos aqui e falar, esse governo é corrupto demais. São seres humanos caídos. São seres humanos, criaturas humanas caídas. Nunca acharemos um governo moralmente perfeito, irmãos. Que seja, que mude FHC, que entre Lula, que entre Dilma, que entre Temer, que entre outro. São moralmente criaturas caídas. Herdamos a natureza adâmica.
E quem herda a natureza adâmica, ele está sujeito ao pecado e ele vai olhar para a árvore e vai dizer: esse fruto é mais gostoso que o outro. Eu preciso desse fruto, eu preciso do Caixa 2. Eu preciso da JBS. Eu preciso da Odebrecht. Eu preciso da OAS. Eu preciso do sítio de Atibaia. Eu preciso do triplex no Guarujá. Eu preciso de 2 milhões da minha conta que meu primo Fred vai pegar. São criaturas caídas, herdaram a natureza adâmica. Herdaram essa natureza. Então todos os governos são pecadores, não importando a estrutura que manifesta, seja parlamentarismo ou parlamentarismo, seja reis, seja presidencialismo, seja monarquia, seja controlado por ISIS, que seja controlado por esses estados islâmicos da vida, não é? Seres humanos, criaturas caídas, e todos esses governos são representantes dessa humanidade, são pecadoras. Nunca acharemos um governo moralmente perfeito. Não encontraremos. Todos nós sabemos que o governo humano pode ser corrupto. Agora, o outro papel que o governo cumpre, irmãos, é o quê? Proteger a propriedade humana. É um do papel do governo. É a proteção aos indivíduos. Então vamos entender isso aqui, né? Muitas pessoas, elas causam mal ao outro ser humano, não faz? Um cara quer matar o outro, um outro quer roubar o outro, um outro quer fazer qualquer outra coisa, causar mal, né? Estragar, destruir a sua propriedade. Enfim, qual que é o papel final de um governo? É o quê? Regular acordos. Regular acordos, sustentar contratos, garantir balanças e preços justos. Então, esse é o papel. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Quando um cidadão compra uma casa, ok? Comprou uma casa. O outro está vendendo a casa. Quem que vai dar uma garantia para quem vendeu e para quem comprou? O governo. Aí você fala assim: não, eu não preciso de governo. Não, eu não preciso. Eu quero saber como é que você vai fazer negócio. Quem vai regular? Quem vai dar garantia de uma escritura averbada, escriturada? Quem? Então o governo, ele tem o papel de regular acordos, sustentar contratos, garantir balanças, preços justos, organizar as coisas. Então, irmãos, o governo deve proteger as pessoas da injustiça e da fraude. Muitas vezes eles não fazem assim. Mais uma vez eu repito: natureza adâmica em ação. Natureza adâmica em ação. Por exemplo, um açougueiro que vai comprar carne lá no açougue, o cara coloca o dedinho disfarçando ali, ele está sendo justo? Dando uma pesada no quilo da linguiça, no quilo da bistequinha, no quilo do contrafilé. Ele botou o dedinho e apertou, não é? Então, a gasolina adulterada, o cara vai lá no posto. Quem que regula isso? Tem um órgão que representa o governo, que tem a força legal, ele tem autoridade para tal função, para chegar lá no posto de gasolina. Eu quero ver a gasolina. Se não tivesse isso, quem que faria isso? O cara fala assim: eu sou dono do posto, estou vendo que vai ser desse jeito aqui. Não. O governo, com a força legal, ele chega no posto de gasolina e fala: eu quero tantos litros de gasolina aí, para eu ver se vocês estão cumprindo os acordos que foram fechados. E se aquele posto, aquele estabelecimento, outras mercadorias que sejam, né? A Anvisa regula os alimentos, a ANEEL regula a energia, a Anatel regula telefonia, não é? Então, eles têm a estrutura, a força legal para chegar lá e falar assim: não, está errado, não é? Então, quando Adão e Eva foram colocados no Éden, Deus lhe deu o mandato de cuidar, preparar e cultivar o jardim. Ok, gente? Foi um mandato de Deus, sim ou não?
Adão cumpriu? Não. Em partes. Porque Adão, ele foi e desobedece a Deus. Quando um governo desobedece a Deus, ele vai ter a sua sanção. A gente fala o seguinte: mas eu só estou vendo a impiedade imperar. Irmão, a hora chega. Você não sabe. Deus está no controle. Vamos orar por essas autoridades. Vamos pedir a Deus que esteja realmente controlando, que possa nos dar mais condições de viver vidas melhores. Mas nós estamos vivendo no meio da corrupção, no meio de pessoas que são de naturezas adâmicas, né? Então, essa regulação é uma coisa boa, mas devemos observar que, mesmo em sua forma mais benigna, o governo envolve restrições sobre a liberdade das pessoas. Vai haver restrição. Ele talvez pode falar assim: essa semana, por dado ao índice de criminalidade, a partir das 10 da noite, nós não aconselhamos sair das suas casas, mesmo que seja legítimo você sair. Mas existe uma recomendação para que não. Em outros casos, será uma proibição expressa e que terá que ser obedecida. Não é? Então, irmãos, para encerrar aqui, eu aprendo que o Estado foi instituído por Deus. Deus é o Criador do universo. Ele nos deu uma missão para cuidar, para sujeitar, para multiplicar, mas também nos deu uma proibição. E quando há essa proibição, essa ordem de Deus, ela é descumprida, nós teremos sanções. O anjo vai estar com a sua espada, refulgente na mão. O governo vai estar com a sua espada na mão. O governo vai estar com a sua polícia. O governo vai estar com seus agentes federais. O governo vai estar com a sua justiça federal. Vai estar com a polícia federal, né? Então, gente, foi instituído por Deus e nós precisamos ter um governo, e nós, como crente, precisamos estar atento às normas do governo. Tem gente que parece que é insubmisso. Nós precisamos estar atento às ordenanças do governo, não é? Então a pergunta é: como cristãos, como devemos nos relacionar com esse governo? Eu pergunto para vocês, como cristãos, como devemos relacionar com esse governo? Quinta-feira que vem eu respondo na pessoa do Jackson. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.